como eu falei, agora a gente vai para a parte de oficina, né? Que eu vou ensinar a fazer um trabalho aqui simples, né? Que eu falei lá no comecinho. Então, quando eu estudei, que eu fiz a faculdade de artes, eu aprendi muito sobre esta autora, Feigal Strauer. Eu acho que ela era russa, se não me engano, eu não lembro muito bem. Mas aqui nesse livro, Criatividade e Processos de Criação, ela fala muito do potencial humano, que o ser humano é criativo por si só. Então, como eu disse lá no comecinho, que todo mundo é capaz, que pode fazer, que você pode fazer arte, foi nesse livro que eu aprendi isso. Então, a frase dela, a criatividade é inerente ao ser humano. Então, a gente nasce criativo. Então, nesse livro eu aprendi muito. E eu acreditei que eu podia fazer. Então, a gente vai fazer esse trabalho, um trabalho simples. Essa aqui é uma madeira, como eu já falei, que eu gosto muito de reaproveitamento. Essa era uma madeirinha, resto de obras. Um lacre, que vai servir para segurar, né, no prego da parede. E eu preparei essa madeirinha. Então a base, eu fiz uma base, né? Passei uma base, essa base aqui é tinta de parede. E risquei. Eu não risco minhas obras. Quando eu vou pintar, eu gosto de deslanchar. Mas aqui eu risquei para já dar um começo, sabendo que você aí que vai pintar, você pode riscar. Você pode pegar na internet, riscos, para ter uma direção, para te ajudar a deslanchar na pintura. Mas não necessariamente é obrigatório. Eu não gosto de nada obrigado. Eu gosto da coisa fluida, da coisa solta, que vai. Você vai fluindo, vai pintando, é assim que eu gosto. E eu fiz, a mesma que tá riscada aqui, eu fiz numa tela. Uma tela que é o comum, né? Fiz essa tela pra gente já ter uma direção, uma coisa que você vai olhando. Vai sair igual? Não. Provavelmente vai sair bem diferente. Pode sair diferente, pode sair parecido, porque vai fluir durante o processo. Então vamos lá para o material. Eu fiz um passo a passo para a gente ter noção, né? Então falei que a gente preparou a base, né? Fiz uma base para a pintura, né? Risquei. Então primeiro nós vamos fazer um fundo, que é esse fundo aqui, né? Aí depois vamos para a pintura. Depois da pintura de fundo, vamos pintar as folhas, as pétalas, né? Ou miolo. Não necessariamente tem que seguir essa sequência. Cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Eu gosto de fazer assim, vou fazer o fundo por último, vai dar mais trabalho. Mas se quiser fazer, pode fazer. Aí vai no passo a passo, pinta o vaso por último, acabamento e assinatura. Não pode deixar de esquecer de fazer a assinatura, que isso é muito importante. Então vamos lá. A tinta que eu vou usar hoje, vou usar essa acrílica. Eu não uso muito tinta acrílica, até eu estou com pouca tinta acrílica. Ela tem uma secagem muito rápida, eu sempre pinto com óleo. A tinta óleo, tinta de PVA. Na parede eu pintei com tinta de parede mesmo, né? Eu faço as cores, né? Mas hoje a gente vai fazer com essa aqui, que ela tem um acabamento bonito, né? Então vamos começar. Então o que precisa? As tintas, né? A básica onde eu vou pintar. Um pratinho para eu pôr a tinta. Um paninho para jogar pincel. E a água, que pode ser um vidrinho, tem esse tanquinho aqui, que a gente chama de tanquinho, isso aqui, para não colocar a tinta. Então vamos lá. Pincel, meus pincéis estão bem ruizinhos, mas pincel gostoso, macio, é bom. Então a base vai azul, né, e o branco, pra gente fazer o fundo. A tinta acrílica é a base de água, então usamos a água como solvente. Agora uma coisa importante é a direção da luz, né? Então aqui a gente vê que a luz partiu daqui. Vem a luz aqui, ela dá o foco. Então, logicamente, se a luz está aqui, a sombra está desse lado. Então aqui está toda a sombra da pintura. Então vamos lá. Aqui vai mais forte. Se cobrir o risco, não tem problema.
Ah, mas se ficar manchado não tem problema, isso faz parte. Não necessariamente tem que ficar uma coisa muito certinha. Não gosto de nada certinho, nada muito lisinho. Branco aqui que é a nossa luz. Tudo pode ser corrigido depois com porcicano, dá para corrigir, tudo pode. Aqui é preto. Vai chegar bem embaixo na sombra aqui, né, onde está mais lugar, mais longe da luz, a gente pode colocar o preto. Azul e um pouquinho de preto. Fazendo muito rápido para demonstração, mas pode fazer com calma. Eu estou cobrindo muito o risco, mas não tem problema. E agora nós podemos fazer as folhas ou já fazer o miolo. Bom, não tem o marrom para fazer o miolo, então vamos fazer o marrom. Vamos pegar o preto, um pouquinho de vermelho, vamos fazer o marronzinho. Quanto mais preto, mais escuro. Quanto mais vermelho, menos escuro. Vem colocar um pouquinho de amarelo.
mais um risco aqui, mas vai ver mais um. Eu não estou obedecendo muitos riscos. Mas o importante é o final. Como chegar lá, não importa. O importante é chegar. Agora vamos pintar as pétalas. Tenho este amarelo. Eu queria um amarelo mais forte, eu não tenho. Então vou pegar um pouquinho do ocre e vou misturar um pouquinho. Vou misturar também na hora que eu vou pintar. Nas pétalas.
seca muito rápido, dificulta o trabalho da gente. Porque a tinta acrílica na madeira, ela suga muito, muito rápido, né? Então, agora o último detalhe, a assinatura. Um pincel de leite. Trabalho finalizado. Não ficou assim uma perfeição, mas o estilo impressionista não exige muito isso, né? Mas ficou um trabalho parecido com esse, porém com o seu estilo, o seu jeito, né? Diferente, visto que aqui é uma tela e aqui uma madeira. A tinta acrílica ela tem uma vantagem de ter um brilho muito bom, uma secagem rápida. Eu pinto muito a óleo, mas o óleo precisa de muitas pausas, né? Intercala a secagem, mas para fazer um trabalho rápido precisou da tinta acrílica, né? Mas a tinta acrílica ela tem essa coisa que não ajuda muito, porque a hora que você volta na peça, você passa a tinta, volta na peça, ela secou. Você tem que quase que começar o processo de novo, a codir. Mas tá aí o trabalho finalizado.